Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula do Como Estudar. Dessa vez é uma aula maravilhosa para a gente conversar um pouquinho como você deve estudar atualidades, tá? Eu sei que o canal ele se direciona muito, né, para estudantes do ensino médio, principalmente do terceiro ano, e para vestibulandos, né, pré-vestibulandos ali, né, que estão fazendo cursinho. Mas esse é um vídeo necessário para qualquer pessoa. Recebo muitas perguntas de Thaís, e não é vergonha isso, tá? Thaís, eu queria tanto ter a habilidade de estar assistindo ali uma notícia no jornal e conseguir entender a dinâmica do que está por trás. Como que eu vou construir isso? Não é do dia para a noite, tá? Se você ainda não assistiu o meu vídeo de como estudar geografia, vai estar aqui linkado para você nos cards. Pausa esse vídeo, vai lá entender a dinâmica da geografia, principalmente geografia física, e aí depois você volta para esse vídeo aqui, tá? E no meio do caminho, solta a vinheta e eu volto já com as dicas. Vamos lá! Como estudar atualidades? São tantos conflitos, são tantas tretas, como eu dou conta, Thaís, de entender tudo isso? Nós temos um projeto muito legal aqui em andamento já pro canal, que eu não vou nem ficar falando muito para não dar spoiler, mas eu e a Eduzinha, a gente tá produzindo ali um conteúdo muito legal para conseguir ajudar você a ficar por dentro do que tá acontecendo do mundo, porque eu sei que é corrido, né? Você tem que seguir ali o seu cronograma de matérias, é tanto conteúdo para estudar e ainda ficar ligado nos jornais, então você precisa aprender a estudar atualidades de uma forma rápida, mas com muita paciência, e entender que o senso crítico ele vai sendo formado aos poucos. Então vamos lá. Entender qualquer conflito hoje ou conflitos anteriores que o vestibular adora cobrar, como por exemplo crise da Crimeia, né, a questão da Crimeia com a Rússia, ou a questão da Caxemira, que é um conflito que você tem que voltar lá na partilha, né, do Raj britânico em 1947 e entender tudo o que acontece até aqui. Você precisa sempre criar uma organização de como começar o seu resumo. Hoje nós temos, né, uma quantidade gigantesca de canais que tratam sobre atualidades. Vou deixar dicas aqui, não se preocupe, mas calma. A primeira coisa, assistindo vídeo em um canal de atualidades, né? Vídeos aqui no nosso canal, como por exemplo Hong Kong, que eu já gravei para vocês, a questão do Brexit. Lá no meu Instagram tem um vídeo muito legal sobre a crise em Mianmar. O que todos esses assuntos têm em comum e como eu organizei a minha aula e como os meus alunos enxergam uma aula de atualidades. 1. Você precisa dividir todo o conflito em algumas partes. Primeira coisa, vou usar um exemplo aqui. Conflito na Caxemira, né, que voltou ali a aparecer nos jornais porque nós tivemos um conflito ali entre China e Índia naquela região que é muito da treteira, tá? Você precisa sempre separar a sua aula de atualidades em 2 pontos. Ponto 1, o contexto. O que seria o contexto? Na parte de contexto, você vai ter que levantar toda a dinâmica que está ali envolvida no conflito. O tema é Índia, o tema é Caxemira. Primeira coisa, um bom mapa, porque mapa é tudo. Você precisa de mapas para estudar geografia, você precisa de mapas para estudar atualidades. Já pega seu resumo, desenhe um mapa da Índia, localize a Caxemira. Localize também os países vizinhos. Então, na aula de geografia, a gente usa muito o relevo, né? O mapa físico, aquele que apresenta ali as cores que vão se alterando conforme a topografia, conforme a altimetria. Agora aqui não, aqui você precisa muito mais de um mapa político, um mapa que tem os países vizinhos. Localiza a Caxemira. Sucesso? Já conseguiu entender como ela é importante, né? Uma posição geoestratégica. Antes de você continuar, você precisa também entender um pouquinho mais da dinâmica da Caxemira. E aí, dentro do contexto, depois de localização, cabe entender o contexto histórico. O que aconteceu, como a Caxemira era. Ai, Thaís, mas como eu sei a data que eu tenho que partir? Você vai partir de 1947, por exemplo. Então você precisa tentar ali, dentro da fala, dentro da aula, enxergar o início, né? Ali a gênese do conflito, o ponto, né, o epicentro do conflito, começa com a divisão. Se for ali, por exemplo, a questão da disputa da Palestina, né, o conflito Israel-Palestina, você começa a partir da divisão da ONU, mas principalmente a partir do momento que Israel
declara independência. Então você tem que encontrar o ponto desse conflito. E as aulas de atualidades vão deixar isso bem claro para você, tá? A minha aula mesmo aqui no canal, ela é produzida assim, sempre com contexto histórico, tanto que na aula de Brexit, gente, um aulão, hein? Falei durante 1 hora, mas valeu a pena que eu fiz uma linha do tempo inteirinha do Brexit. Desde a formação da União Europeia, então uma revisão de blocos econômicos, até chegar agora, em 2020, que nós tivemos a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Então você precisa construir um histórico. Como que você constrói um histórico? Com uma linha do tempo. Vou projetar aqui para você um exemplo de uma linha do tempo do Oriente Médio, tá? Que eu sempre produzo com os meus alunos. É uma linha do tempo básica que a partir disso a gente vai construindo todos os eventos da chamada crise Israel-Palestina, que dura até o momento atual. Então produza uma linha do tempo, entenda o histórico, chegando até o momento atual. Fez todo o contexto, entendeu um pouquinho ali de localização, contexto histórico, os agentes envolvidos no processo, no decorrer da história, a gente entra para a parte 2, né? No cursinho que eu trabalho, a gente divide entre semana A e semana B. Seria ali a sua semana B. A parte 2 é os fatos. E aí você pega os eventos mais atuais, que é aquilo que vai aparecer, a reportagem, né, ali no Enem, a reportagem na Unicamp. Pode aparecer muito associado também, né, a Unicamp que tem dessa, com questões de inglês, com uma pegada mais interdisciplinar. Então é muito importante você buscar os fatos mais atuais. Por exemplo, uma outra aula de atualidades que eu gostei muito de ministrar, que é a aula sobre Hong Kong, que também tem aqui no canal, vou deixar o card para você, a gente constrói toda a questão de Hong Kong. O Eduzinho fez um vídeo muito legal sobre Guerra do Ópio, que é o contexto super histórico para você entender como Hong Kong foi parar nas mãos dos britânicos, depois a cerimônia do retorno, né, na década de 90, e aí Hong Kong enquanto um país, 2 sistemas, os conflitos de 2014, os conflitos de 2019, pá! No vídeo eu chego até 2020, quando a gente tem o retorno dessas manifestações, que a China está fazendo uma lei de segurança, né, nacional, dizendo que as manifestações de Hong Kong são tidas como terrorismo, estão sendo incentivadas por agentes internacionais, e aí envolve no meio Estados Unidos, o Donald Trump se envolve no processo. Então, depois de construir todo o conflito, você busca os fatos mais atuais. Ai, Thaís, onde eu vou achar esses dados? Eu sei que estudar atualidades não é fácil. Até produzir conteúdo de atualidades é mágico, né? Eu gosto muito de ministrar essa disciplina, porque você não pode nunca utilizar a aula do ano anterior. Mesmo um conflito que continua, como o conflito Israel-Palestina, Caxemira, Hong Kong, que são assuntos que todo ano a gente acaba vivenciando algum tipo de conflito, você tem que renovar sempre. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E aí que tá, e nunca tem material disponível, a gente precisa produzir esse material. Você então tem que aprender a buscar notícias, e aí vem a minha dica mais maravilhosa de como estudar atualidades, podcasts. Pessoal, uma vez que você entrou no universo da podosfera, é um caminho sem volta. De repente está escutando podcast do quê? De culinária. Eu escuto podcast de jardinagem. Thaís, você tem um jardim? Não, pessoal, eu moro num apartamento micro que não tem como ter um jardim. E as suculentas eu consigo matar de tanto amor, né? Excesso de água. Então eu não sei por que eu escuto, né? Mas a gente escuta. Você tá ali o quê? Na academia e tá escutando o quê? Podcast de sociedade, comportamento maravilhoso. E eu quero dar dica aqui pra você de alguns podcasts essenciais que você tem que aprender a escutar todos os dias. Antes de dormir, enquanto você está escovando o dente, essa é a dica que eu dou para os meus alunos, durma com essa. Escute o podcast da Nexo, Durma com essa, que ele resume os acontecimentos daquele dia. Tudo bem. No outro dia, acordou pela manhã, lembrando que são podcasts bem rápidos, tá? Poucos minutos e bem objetivos. Você pode escutar o café da manhã. Então você dorme com essa, depois você toma o café da manhã. Escute o café da manhã. E aí tem outros podcasts de notícia que vai aparecendo aqui, tá bom? Lembrando que alguns você encontra direto ali no aplicativo, né, que você tem do podcast, e você também pode encontrar no Spotify, tá? Eu vou deixar depois bonitinho onde você encontra aqui listado conforme aparece. Tem o podcast O Assunto, que também é interessante. A gente tem o Politiquês, que eu também gosto muito. Nós temos o Petit Jornal, que eu adoro, que trata sobre economia, política internacional. Tô até fazendo um curso do Petit Jornal muito legal sobre China
e a questão do coronavírus e a mudança do mundo, né? O antes, durante e o depois. Depois eu compartilho com vocês o conhecimento aí que eu vou adquirir a partir desse curso que eu estou fazendo, muito legal. Então o Petit Jornal, ele responde dúvidas, sabe? Dos alunos que me mandam assim, professora, mas eu entendo esse negócio do dólar, por que o dólar está oscilando? Então você precisa aprender a começar a escutar podcasts. E deixei ali como uma das últimas dicas de um dos podcasts que eu sou mais apaixonada, que é o Xadrez Verbal, né? Xadrez Verbal é um podcast de política internacional, muito legal, feito ali também pelo Felipe Figueiredo, que você deve conhecer, que trabalha com Átila no Nerdologia, né? Daqui a pouco eu falo dos canais do YouTube também. Então vale muito a pena escutar o Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal ele é um pouco mais longo, ele é uma vez por semana. Então vale a pena você encerrar a sua semana. Eu sempre escuto todo sábado de manhã enquanto eu faço faxina. Então vale a pena você ali escutar o xadrez. O xadrez, né? Ele faz um giro pelo mundo, então ele acaba passando ali por diversos assuntos. E se você falar, ai caramba, não tô com tempo para escutar tudo, é só você depois entrar lá no site ou na descrição que eles colocam ali a minutagem dos principais assuntos para você ouvir depois, tá joia? Esses são os principais podcasts. Aí tem outros, né, como por exemplo Mamilos e outros podcasts que eu gosto de ouvir, que aí eles são um pouco além, né, só ali de política internacional. Ah, lembrei também que tem o Guilhotina, que também é muito legal. E aí, vou dar um pause aqui no vídeo para colocar a listinha de podcasts aqui para você. Depois a gente tem as opções de canais do YouTube, né? E um dos canais que eu gosto muito de acompanhar também é o Nerdologia, pessoal. Nerdologia, sou fanzaça. São vídeos rápidos, bem diretos, que te ajudam ali a entender os assuntos de uma forma muito didática, né? Muito animada. E eu quero deixar outras dicas de canais também, e aí são canais de um ponto de vista um pouco mais crítico, que eu gosto muito. Tenho aprendido muito com tempero drag, então fica aí essa dica, né? Descobri o tempero drag através de um aluno, né? Eu aproveito para agradecer, obrigada André, querido, que me falou do tempero drag, não conhecia. E também eu gosto muito do canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, que também tô aprendendo demais com a Sabrina, muitas e muitas dicas aqui, né? De leitura até eu acabo tendo a partir das aulas, né? Não só vídeos que ela ministra ali no canal dela. Outras dicas de como estudar atualidades é você tentar buscar ali notícias de jornais, mas deve estar pensando, Thaís, que trabalho? É por isso que a gente tem o quê? A gente tem, né, ali linhas que você recebe por e-mail. A que eu mais gosto é o canal Meio, que tem um canal no Instagram também, mas que você também recebe diariamente no seu e-mail o resumo das notícias. E tem também um novo que eu recebi, a dica de uma aluna, isso que eu adoro, né? A gente compartilha e sempre recebe, isso é mágico, que é um giro latino. Também tudo vai estar linkado aqui na descrição, bonitinho para você. Você se inscreve e aí você recebe notícias só de América Latina. Porque quem está fazendo ali os exercícios dos vestibulares anteriores viu que um dos assuntos de atualidades que mais vão aparecer é a América Latina. E ano passado, galera, e esse ano ainda, né, a gente teve muito assunto para manga. Teve a questão da Colômbia, né, o Ivan Duque e toda essa relação ali com o retorno de alguns debates sobre o acordo feito com as Farc. Tem a questão da Bolívia, das eleições do Evo Morales. Você tem a questão do México, né, que teve ali a eleição de um líder mais progressista, associado à esquerda. Teve conflitos no Chile, teve a questão do Peru, teve questão no Paraguai. Aqui o Brasil, né, nós estamos vivendo ali um momento de crise dentro desse cenário político também. Então tem muita coisa de América Latina. E essa newsletter, ela também acaba te dando dicas de forma bem resumida de como estudar, porque eu sei que você não tem tempo para ficar buscando as notícias. Então, principalmente ali o canal Meio vai trazer isso de forma resumida para você, tá joia? E depois é lógico que nós temos filmes e documentários, mas esse é um próximo vídeo que eu vou produzir para você, dando dicas de filmes e documentários. É isso. Então não se esqueça que você precisa do contexto e dos fatos. Sempre busque o contexto histórico, porque daí você consegue criar uma história
história na sua cabeça, quase como se fosse uma novela, né? Eu digo que as aulas de atualidades deveriam se chamar Tretas Mundiais, muito mais atrativo para você, aluno. Eu sei que você gosta muito das aulas de geopolítica, é muito difícil o aluno que não gosta, tanto que as aulas de atualidades, quando eu ministro, os alunos falam, agora é o momento da gente o quê? Ali assistir a aula, entender, integrar, e é maravilhoso. Então eu espero que a partir desse vídeo você também consiga agora enxergar as notícias, né, de uma outra maneira, e a gente tem um projeto muito legal para começar a te ajudar a entender isso de uma forma ainda mais direta. Tá bom? Muito obrigada. Deixa seu like, seu comentário. Se você tiver uma dica também de um outro podcast, lógico que tem muitos outros podcasts associados a atualidades, não tem como falar tudo isso aqui, mas deixa aqui no comentário que você pode ajudar um amigo, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.